Sim. Não vai ter que. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Boa noite, amados, paz e graça. Nossa quinta-feira especial chegou, quinta-feira do nosso estudo bíblico da Palavra de Deus. Como é precioso a gente poder entender a grandiosidade do amor de Deus. Nós estamos falando algumas quintas-feiras sobre 6 componentes do arrependimento. O que é o arrependimento? Mas antes de a gente voltar a falar, eu quero estar orando por você. E nessa oração eu quero orar pela minha cunhada Helenita, que está de aniversário hoje, agradecendo a Deus pela sua vida, por essa pessoa tão especial que ela é, e pedindo toda a misericórdia de Deus, que Deus possa continuar abençoando a caminhada dela e que ela continue sendo essa pessoa tão legal, tão especial como ela é. Orando por ela, eu quero orar por todos os aniversariantes do dia, pedindo a proteção de Deus sobre a vida de todos eles. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós nos alegramos mais uma vez por podermos ter o privilégio de estarmos na Tua presença. Queremos compartilhar mais uma vez do amor de Deus. Quero, Senhor, em nome de Jesus, orar e abençoar a vida da minha cunhada Helenita, pedir toda a Tua proteção divina sobre ela, que Tu continue abençoando, dando saúde física, mental, espiritual, que ela continue sendo essa pessoa tão especial como ela é. Orando por ela, eu oro por todos os aniversariantes do dia
e peço toda a tua proteção sobre cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Eu oro desde já pelas pessoas que estão assistindo essa live, as pessoas que vão assistir futuramente, em nome de Jesus. Amém. Amados, continuamos ainda aqui no Recanto Batista Catarinense, por isso você pode ver um fundo diferente hoje, na terça-feira e hoje, na quinta-feira, na nossa live. Nós estamos aqui tendo um momento com algumas reuniões e participando um pouquinho também de descanso. Quero abençoar a vida da Fran, do Gessé, das crianças que estão curtindo essa live, de todos vocês que estão presentes nessa noite especial. Eu quero voltar a compartilhar com você esse momento especial, esse momento onde nós falamos do arrependimento. Aí você me pergunta, o que é arrependimento? O arrependimento é uma graça ou uma dádiva de Deus por meio do Espírito Santo dele ao pecador. Aquela pessoa que não merecia, recebe essa oportunidade. Aquela pessoa que aprende a se despir de toda a sua humanidade, aquela pessoa que realmente humilha o seu íntimo para dizer, Senhor, transforme o meu íntimo para que isso possa resplandecer no meu exterior. Isso é arrependimento. É humilhar o íntimo para que o exterior seja resplandecido através do brilho de Deus. Eu falei em alguns componentes durante esses dias. O primeiro componente que eu falei dessa percepção do pecado, o que eu posso fazer para arrepender. A primeira atitude, nós temos que ter a percepção do pecado. O que isso significa? Nós temos que entender o que é pecado na nossa vida. E a primeira parte, para que a gente entenda, nós temos que receber o remédio que confronta todo o nosso pecado, que é Cristo. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão abertos, estão acampando sobre a vida de todos aqueles que o temem. Então Deus, ele está nos observando. Cada passo, cada atitude que tomamos, Deus está no controle. E a primeira coisa que a gente entende que a Bíblia relata que Deus criou foi a luz. Abrir os nossos olhos. Abrir os olhos significa ter percepção, enxergar além daquilo que está limitado ao nosso alcance natural. A segunda situação ou o segundo componente que faz com que a gente viva uma vida diferente é a gente aprender a ter tristeza. Como assim ter tristeza? Tristeza pelo pecado. Essa tristeza, ela tem que gerar em nossa vida expressões exteriores, sentimentos que marquem, para que a gente não venha querer mais aquilo na nossa vida. Quando as coisas são boas, nós queremos cada vez mais, não é? Não é assim que você faz? As coisas são legais, está funcionando, então eu quero isso mais para mim. Mas quando as coisas são ruins, gera um desconforto, um desprazer e você não quer mais. Temos que aprender a ter tristeza com o pecado. Isso precisa estar presente no verdadeiro arrependimento. O arrependimento, ele gera um remorso sobre o pecado na tua vida. E isso faz com que a gente aprenda a viver uma tristeza espiritual sincera. Aquilo machuca, aquilo magoa e faz com que a gente possa entender que essa tristeza, ela vai gerar em nós uma esperança. Que quando eu confesso o meu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar ele e me perdoar em todo tempo. A terceira forma ou terceiro componente do arrependimento é uma posição, é uma atitude, é uma ação. Qual é essa ação? Confissão do pecado. O que é confessar o pecado? Quando a gente confessa o pecado, o que ele faz na nossa vida? É como um bálsamo que cura aquela alma ferida. Quando nós professamos, quando nós confessamos,
nós entendemos que realmente Deus está pronto para nos perdoar. O pecado não confesso, ele nos abre um leque e dá lado para que Satanás, o inimigo de nossas almas, tente trabalhar para tentar roubar a alegria. A palavra de Deus diz que ele anda furioso como um leão, procurando brechas, procurando fendas, procurando situações na nossa vida para interferir, para roubar a nossa alegria, para tirar o prazer, para tirar a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. Mas quando confessamos, nós estamos dizendo para Satanás que ele não tem autoridade. Nós não permitimos que ele tente atrapalhar a nossa caminhada, porque nós somos redimidos no sangue de Jesus. Nós somos purificados, somos transformados. E essa confissão, ela tem que ser espontânea, não é uma confissão por pressão, mas é uma confissão espontânea. É aquilo que renasce lá no fundo do nosso coração. É uma confissão que faz com que a gente possa realmente ser uma pessoa sincera, uma pessoa que possa viver aquilo que prega. Quando a gente entende isso, nós sabemos que Deus, Ele nos ama, mas Ele detesta os nossos pecados. Ele não aceita os nossos pecados. Por quê? Porque Ele pagou um preço muito caro por eles. Ele carregou sobre Ele tudo isso. E a verdadeira confissão, ela cria, em nosso coração algo novo. Ela tira aquele peso, ela faz com que a pessoa possa viver uma vida totalmente diferente. Quando eu entendo isso, a quarta atitude ou componente que eu preciso ter para o arrependimento é o vergonha pelo pecado. Por que vergonha pelo pecado? O que isso envolve na nossa vida, O arrependimento, ele causa um acanhamento santo, Ele faz com que você entenda, puxa vida, agora eu sou livre, agora eu estou liberto. Se Cristo não estivesse no coração daquele pecador, não havia essa expressão de vergonha e de ressentimento. Quando a pessoa entende, olha, Cristo habita em meu coração, como que eu posso ter um coração ruim? Como que eu posso não ter um coração confesso? Um coração aberto e disposto a ser abençoado? Quando eu entendo isso, isso me gera vergonha. Os pecados não confessos, ele gera vergonha. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não vivo em conformidade com a sua palavra? Isso gera vergonha. Em todo pecado há muita ingratidão. Quando a gente peca, a gente se torna uma pessoa ingrata. E essa é a razão da vergonha. Buscar a bondade de Deus faz com que a gente viva um espírito de gratidão em todo o tempo. E isso é o que Deus se agrada. Ele admira aquela pessoa que realmente abre o seu coração e confessa as suas culpas. O pecado, ele mostra que somos, e isso nos causa vergonha. O pecado, ele nos afronta. Ele mostra quem realmente você é. O pecado, ele rouba as vestes da santidade e ele deixa a pessoa destruída. Por quê? Porque ele tira a pureza, ele deforma o rosto, ele faz com que os olhos fiquem decaídos perante a vergonha do seu Criador. A palavra de Deus diz em Isaías, que Deus não tem seus ouvidos surdos, nem seus braços atrofiados, que não pode estender a mão para nós e nem nos ouvir, mas os nossos pecados fazem separação do homem com Deus. Os pecados fazem com que a gente sinta vergonha, com que a gente se separe do nosso Criador. Mas se a gente expuser a Cristo essa vergonha, a palavra de Deus diz que nós nos tornaremos alvos como a neve. Pense como é legal você se tornar puro, purificado. Aquilo que antes se deixava com vergonha, agora foi trabalhado e transformado em algo
precioso, algo prudente. Os nossos pecados são piores, né, do que qualquer situação, porque é aquilo que você cometeu. Existem tantas situações na nossa caminhada que nós fomos levados ou veio sobre tua vida, mas quando você peca, conhecendo Deus, realmente é uma atitude muito perigosa. O quinto componente que nós temos que aprender nessa caminhada, ter ódio pelo pecado. É você detestar, é você não querer isso, né? O quinto componente do arrependimento é o ódio pelo pecado, né? Você pode talvez até pensar, mas por que ter ódio, né? Você tem que ter ódio da iniquidade, das inimizades. Você não pode querer isso na tua vida e aceitar passivamente. Isso tem que gerar mal. Isso tem que gerar um desconforto. Eu não gosto, eu não posso viver dessa forma, eu quero uma vida totalmente diferente. Mas quando eu me arrependo, eu estou dizendo, eu detesto, eu abomino o pecado na minha vida. Quando você consegue detestar aquilo que afeta a tua consciência, quando você consegue abrir mão com toda a intensidade daquilo que te machuca, daquilo que te magoa, daquilo que faz você sofrer, você está dizendo, Senhor, és tu que está governando a minha vida, porque por minha própria vontade, pela minha força, eu não conseguiria. Então eu sei que tu és um Deus amoroso, e que tu odeia, detesta o pecado. Como que eu vou conviver com ele, com esse pecado? Eu tenho que confessar, eu tenho que pedir perdão para Deus, para que eu possa viver uma vida totalmente diferente. E esse ódio pela inimizade, pelo pecado, vai fazer com que você possa descobrir como você está vivendo a tua vida diária. Os olhos se movem, o pulso bate. Portanto, para a gente entender que houve arrependimento, nós precisamos começar a ter uma posição, uma vida, uma atitude correta, uma atitude coerente. O arrependimento correto, amados, ele começa no amor a Deus e ele termina no ódio ao pecado. Olha como é legal. O arrependimento verdadeiro, ele começa no amor a Deus e termina no ódio ao pecado. Pense como é legal. Ele começa você dizendo, Senhor, eu te amo. Por isso que eu abomino o pecado. Eu abro mão do pecado. Porque tu já pagou lá na cruz esse preço tão alto. Então, como nós podemos realmente discernir o verdadeiro ódio para com o pecado? É quando uma pessoa realmente ela lamenta, ela se amargura com aquele pecado. O coração dela fica doente, o coração dela fica triste quando ela falha com Deus. Quando nós pensamos em pecado, o que é pecado? Tudo aquilo que me afasta de Deus. Tudo aquilo que impede que Deus se faça presente na minha vida. Isso é pecado. O pecado é o distanciamento do meu Criador. Como você está vivendo o teu dia a dia? Como você está vivendo? Será que você está vivendo com esse ódio pelo pecado? Uma coisa que você não gosta, você não quer perto, né? Uma coisa que você abomina, você exclui da tua vida. Você deleta da tua caminhada. Você fala, não, eu não quero mais. Isso não me pertence, isso não faz bem. Por isso que no verdadeiro arrependimento, o ódio pelo pecado está presente em todas as faculdades da nossa alma. Eu não faço isso porque eu prefiro o que é certo. E eu detesto aquilo que é errado. É isso que Deus quer que você faça. Quando a gente
aprende isso, né? O ódio pelo pecado, ele tem que ser abrangente, é repudiar, é ter náuseas, é ter ânsia de vômito pelo pecado. Isso não pode fazer bem na tua vida. O verdadeiro ódio pelo pecado, ele é implacável. O verdadeiro cristão ou o cristão genuíno, ele nunca mais cairá nas ciladas do maligno. Ele vai se proteger em todo o tempo. E como eu faço para me proteger contra o pecado? É fácil falar, se proteja, vai, faça. Mas como eu faço? Primeira atitude, ore. Tenha um relacionamento de oração com Deus em todo o tempo. Segunda atitude, leia a palavra de Deus. Busque na Bíblia conhecimento. A palavra de Deus diz, né, conhecereis a verdade e a verdade me libertará. E ela também fala, o meu povo peca por falta de conhecimento. Como que você vai querer estar protegido contra o pecado se você não conhece, não sabe o que é pecado? Se você acha que as coisas você pode fazer porque todo mundo faz e é legal, mas quando você conhece, quando você ora e quando você tem um relacionamento com Deus através da palavra, você está se blindando contra o pecado. Você não está dizendo que você não vai estar sujeito. Estar sujeito é algo que pode acontecer. Mas quando você está dizendo, eu estou protegido, eu sou redimido no sangue do Cordeiro, é porque você está dizendo que Deus é maior na tua vida do que o teu próprio sentimento. É isso que Deus quer que você entenda, que você reconheça. Onde é o verdadeiro ódio pelo pecado, a gente faz com que a gente afaste aquilo de nós. Aquilo que não é bom, você não quer que esteja perto de você. Como você tem vivido? O último componente do arrependimento é aquilo que é muito legal, né? Converter do pecado. O que é uma conversão? É uma mudança de direção. Uma mudança de direção. Esse converter, ele faz com que o arrependimento, ele seja algo real, verdadeiro, né? Você converter-se, você é chamado para abandonar. Eu vou abandonar, eu vou abrir mão, né? Quando a gente abandona aquela má companhia, você está dizendo, olha, não quero mais fazer parte desse grupo, porque esse grupo para mim não é interessante. Ele está fazendo com que eu deslize, com que meus pés vacilem. Então eu quero fugir desse meio, fugir da aparência do mal. Isso é você estar se desviando do pecado, é se converter. Você ia naquele sentido e você teve uma mudança de vida, mudou de direção, mudou de sentido. Isso realmente é lançar fora tudo aquilo que te impede de ter um relacionamento com Deus. Esse converter-se do pecado, ele implica numa mudança notável. Não adianta você dizer que se arrependeu se você não tem uma mudança de vida. Converter-se do pecado, ele é algo visível. As pessoas vão olhar para você e vão perceber. Você não pode ser um agente secreto, em oculto, que ninguém vai ver mudança. Se não houve mudança, não houve transformação. Pense bem comigo. Se não houve mudança, não houve transformação. Se não houve a transformação, não houve uma libertação. Deus quer nos libertar em todo tempo. O apóstolo Paulo, né, ele sempre foi bem enfático com isso, né? Ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha a responsabilidade que ele estava chamando para ele. Olhem para mim, vejam em mim como eu sou uma pessoa diferente. Me imitem. Porque o meu exemplo, o meu padrão é o Senhor. O meu exemplo, o meu padrão é Jesus Cristo. Por isso sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está falando com autoridade. Ele está dizendo, gente,
Eu escolhi a melhor pessoa para que eu possa ter como exemplo na minha vida. É o próprio Salvador da minha alma. Quando a gente entende que o arrependimento precisa de abandono, o coração ele precisa ser transformado. No cristianismo, o nosso coração é tudo. Se o coração não é convertido do pecado, ele não passa de uma mentira, ele não passa de um engano. Se o coração não é convertido, mas Deus, ele quer todo o coração convertido do pecado. Ele quer nos purificar. O verdadeiro arrependimento não pode ter reservas ou outros ocupantes. Deus, ele chega e pede a casa toda. Ele chega e fala: eu quero entrar e fazer morada na tua casa. Eu não quero um cantinho, um pedaço, né? Não, ele quer a casa toda, porque ele quer ter o domínio, ele quer ter o controle. Se você quer ser abençoado, se você quer viver um verdadeiro arrependimento, peça para que o Espírito Santo de Deus entre e tome conta da tua vida. Você crê dessa forma? Você crê que você precisa ter um coração arrependido? Um coração disposto a obedecer? Um coração convertido? Não simplesmente um coração que aceita? Tantas pessoas dizem que houve um arrependimento, mas simplesmente compactuam, né? Acham, isso é legal, então eu me arrependi. Não. O verdadeiro arrependimento traz transformação real nas suas atitudes do dia a dia. Se isso não aconteceu, não houve um verdadeiro arrependimento. Pode ter tido até um convencimento. Eu estou convencido que eu errei, mas não houve o verdadeiro arrependimento. E o que Deus quer é um coração contrito, um coração disposto a obedecer. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, mais uma vez, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti. Somos gratos pelo Teu cuidado especial. Gratos, Senhor, porque um dia Tu pagou um preço muito alto lá naquela cruz por cada um de nós. E hoje, Senhor, nós queremos nos comprometer contigo, dizer: Senhor, toma esse coração, faz um coração igual ao Teu, um coração disposto a obedecer, um coração disposto, Senhor, a ceder, a ser quebrantado, a ser trabalhado. Não aquele coração duro, cheio de ressentimentos, mas sim um coração submisso, Pai. É isso que Tu quer, que o verdadeiro arrependimento haja mudança de vida, haja mudança de situação, de posição. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por cada um que está assistindo essa live. Trata, Senhor, cada coração. E se houve um verdadeiro arrependimento, Pai, e se houver um verdadeiro arrependimento, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, para que seja contado com o povo escolhido de Deus. Eu oro, Pai, abençoando a todos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Que Deus abençoe você e a sua casa. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e
Ajuda-me, ó Deus.